E aí, galera, beleza? Mais um videozinho de resolução de exercício aqui. Nesse vídeo, trabalharemos um pouquinho de ondulatória, uma parte de ondulatória relacionada, inclusive, com tubos sonoros, tá? Nessa questão, não só a gente vai trabalhar tubos sonoros, como também um pouquinho da parte de acústica, né? Da parte que envolve a onda sonora e as nossas percepções. Então, vamos lá, uma questãozinha da Unifesp, bastante interessante para a gente estudar, independente da prova que você fizer. A figura 1 mostra um instrumento musical constituído por vários tubos, abertos em uma extremidade e fechados na outra. Então, ó, tem tubo que é aberto em uma extremidade e fechado na outra. Então, já caracteriza o tubo sonoro fechado. Colocados lado a lado, e a figura 2 mostra a forma da onda sonora estacionária que corresponde à frequência fundamental de vibração nesses tubos. Lembrando que a frequência fundamental nos tubos sonoros é a menor frequência que a gente produz uma onda estacionária. E aqui nós temos a figura 1, o instrumento, né, o próprio instrumento, e figura 2, a gente tem a forma da onda estacionária ali dentro. Item A. Considerando que a velocidade de propagação das ondas sonoras no ar seja 340 e que a frequência fundamental da onda emitida por um dos tubos desse instrumento seja 170, calcule em metros o comprimento de onda dessa onda e o comprimento desse tubo. São duas coisas para a gente calcular. Primeiro, para calcular esse comprimento de onda, a gente pode trabalhar direto com a equação fundamental da ondulatória, aquela equaçãozinha da velocidade, que a velocidade do som de 340 é o comprimento de onda vezes a frequência da onda sonora. Então é só uma aplicação direta dessa equação. Dos vestibulares aí, boa parte deles, quando cobram algum exercício de ondulatória, provavelmente essa equação vai aparecer em algum momento. Que seja só a resolução com base nela ou que ela seja parte, né, de uma resolução um pouco maior. Então, 340 dividido por 170. Então, a gente vai jogar isso aqui que está multiplicando para o outro lado. Então, você tem aí um comprimento de onda de 2 metros, certo? Então, a onda formada dentro desse tubo, ela tem um comprimento de onda de 2 metros. Lembrando que ali dentro a gente tem uma onda estacionária formada, tá? E aí a gente vai trabalhar o comprimento do tubo aqui também. Então, só para a gente dar uma relembrada. Aqui eu tenho um esqueminha com as ondas estacionárias formadas em cordas, né? Então, o modo fundamental ou primeiro harmônico. A gente tem esse formato, né, sendo produzido numa corda, seguindo pelo segundo harmônico, terceiro, quarto e por aí vai. O nome desse elemento que aparece aqui, a gente chama ele de fuso, né? Então nós temos um fuso no primeiro harmônico, dois fusos no terceiro, três fusos dois fusos no segundo harmônico, três fusos no terceiro e por aí vai. Nos tubos sonoros, essa configuração ela muda um pouquinho, né? Então, a gente vai ter dois tipos de tubos: os tubos abertos e os tubos fechados. Os abertos, eles são abertos dos dois lados, formando ventres nas duas extremidades, e os fechados, você tem ele fechado de um lado e aberto do outro. Então, você tem aqui uma parte com ventre e a outra formando um nó. Na parte fechada sempre vai ter um nó. Então, aqui, nos tubos abertos, a gente tem basicamente a mesma configuração das cordas, tá? Aqui eu tenho metade de um fuso, outra metade de um fuso, ou seja, uma configuração equivalente ao modo fundamental, né, que seria o primeiro harmônico. Aqui nós temos um fuso completo e mais duas metades. Então, aqui eu teria a configuração do segundo harmônico, um fuso completo, mais um fuso completo, mais duas metades. Então eu tenho o terceiro harmônico. Então tudo isso daqui vai ficar muito parecido, né? A gente vai ter todas as equações dos tubos e cordas, tubos sonoros abertos e cordas da mesma maneira, sendo usados da mesma forma. Já no tubo fechado, a gente tem uma ideia um pouquinho diferente. Tá aqui um pouquinho. A gente tem uma ideia um pouquinho diferente. Essa configuração que aparece aqui, ela não é de um fuso, ela corresponde à metade apenas do fuso, tá vendo? Que é como se eu estivesse pegando só essa parte aqui, ó, da onda estacionária e colocando isso dentro do tubo. Então aquilo é meio fuso.
seguido pelo próximo harmônico, que é composto por um fuso e meio. Então aqui nós temos o primeiro harmônico, né, gerado por um fuso, e aqui a gente já pula para o terceiro harmônico. A gente não tem o segundo, a gente não tem o quarto, a gente não tem harmônicos de ordem par nos tubos fechados. Então aqui seria o terceiro harmônico. Por que terceiro? Porque ele é composto por três partes iguais ao primeiro. Então você tem aqui metade mais duas metades, seria equivalente a três partes do primeiro harmônico. Por isso que ele é o terceiro. Seguido pelo outro, que é formado pelo quinto harmônico. Então a gente tem metade, mais metade, mais metade, mais metade e mais metade. Ou seja, cinco metades formando o quinto harmônico do tubo fechado. Então, aqui a gente sabe que é uma informação bastante importante. Vamos apagar toda essa presepada. Uma informação bastante importante aqui. Sabemos que o fuso, que é essa figura formada entre dois nós aqui, ó, vamos pegar essa figura aqui, por exemplo. Isso aqui que é um fuso, ele corresponde à metade de um comprimento de onda. Então, se você olhar na figura, você vai ver que o comprimento de onda ele é composto por toda a oscilação, ó, nesse segundo harmônico aqui. E o fuso, ele corresponde à metade disso. Ou seja, quando a gente trabalha com o primeiro harmônico de uma, de um, de uma corda ou de um tubo aberto, a gente tem só metade do comprimento de onda, ó, metade do comprimento de onda. Agora, se a gente já vai para o tubo fechado, isso muda um pouquinho. Aqui a gente não tem metade do comprimento de onda, a gente tem um quarto do comprimento de onda, certo? Então, tem essa característica super importante dos tubos fechados. Isso daqui, esse trechinho aqui do harmônico fundamental do tubo fechado, ele representa o lambda sobre 4. Ele é um quarto do comprimento de onda. Então, voltando aqui para nossa questão, né? Aqui, ó, pela figura, a gente está vendo que temos apenas um quarto do comprimento de onda nesse tubo. Então, isso daqui corresponde a lambda sobre 4. Como nós já temos o valor de lambda, e eu posso falar que o comprimento do tubo equivale a lambda sobre 4, né? Que é isso daqui. Basta eu colocar o valor 2 metros no lugar do lambda e descobrir qual que é o tamanho do tubo. Ou seja, ele tem meio metro de comprimento, certo? Então requer aí esse conhecimento de tubos fechados, né? Essa partezinha desse exercício. Bom, vamos para o item B. Na sequência, o item B dessa questão, ele fala que a intensidade sonora exprime a quantidade média de energia transportada por uma onda sonora através de uma unidade de área perpendicular à direção de propagação da onda, por unidade de tempo. Então, olha o tamanho da equação que ele me dá aqui. Então, você tem que a intensidade é a variação de energia por área por tempo. E aí, em alguns materiais, às vezes ele pode trocar. Em vez de colocar energia por tempo aqui, a gente coloca potência. Então, você também poderia ver essa equação como sendo potência por área, né? Ou variação de área, ou delta S, como ele coloca aqui, né? Ele chama de delta S a unidade de área. Ó, tá usando essa representação aqui. O nível sonoro beta indica a intensidade do som percebido pelo sistema auditivo humano e é definido, quando medido em decibéis, com essa equação zona aqui, ó, que tem um logaritmo, sendo o I0, que é essa letrinha aqui de baixo, 10 a menos 12. Supondo que a superfície da membrana timpânica de uma pessoa seja perpendicular à direção de propagação das ondas sonoras e tenha a área de 6 vezes 10 a menos 5. Calcule a quantidade de energia em joules que atinge essa membrana em um segundo. Então temos uma variação de tempo aqui. Quando essa pessoa ouve um som de nível sonoro igual a 60 decibéis. Então, ó, temos o nível sonoro, que a gente pode substituir na equação do logaritmo. Então, aqui 10 log do I por I0. Então, isso daqui é a nossa equação logarítmica dos níveis de intensidade sonora. E aí você vai substituir 60 decibéis aqui no lugar do beta. Bom, o I que a gente vai descobrir, que é a intensidade sonora, e esse I0 é 1 vezes 10 a menos 12, que é a intensidade, o limiar da audição. Dá para simplificar esse 60 com esse 10, e agora a gente vai fazer a aplicaçãozinha, né, da definição de logaritmo. A gente vai aplicar o básico, né? Log, quando não tem nada na base, a gente coloca 10.
Coloquei os parênteses aqui. Então fica aquele esqueminha da base elevada ao resultado, ou seja, 10 elevado à sexta, igual a tudo que está ali dentro do log, ou seja, i sobre 1 vezes 10 a menos 12. Passa esse valor multiplicando, então nós temos aí uma intensidade sonora de 1 vezes 10 a menos 12 vezes 10 a sexta. Ou seja, temos uma intensidade sonora de 1 vezes 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Então, essa é a intensidade do som de 60 decibéis. Só que a gente está querendo saber a quantidade de energia que atinge a membrana. A quantidade de energia, a gente vai usar aquela equação que ele já me informou no texto. Você já tem uma equação pronta ali, ó. Você sabe que a intensidade sonora é a quantidade de energia, vamos usar as letras que ele me deu, pela área, pelo tempo. Então, você tem todas essas informações aqui. Intensidade sonora 1 vezes 10 a menos 6, que nós já descobrimos. A energia que queremos. A área, que é de 6 vezes 10 a menos 5. E o tempo de 1 segundo, como ele fala aqui no texto. Beleza? Então, aqui, ó, passou multiplicando. Então, fica 1 vezes 10 a menos 6. 6 vezes 10 a menos 5. É a quantidade de energia que nós temos. Ou seja, a variação de energia ou quantidade de energia fica em 6 vezes 10 a menos 11 joules, né? Como está tudo no sistema internacional, energia em joules, beleza? Então, exercício de aplicação direta aí do nível de intensidade sonora, né? Está relacionado com a parte de acústica. É um exercício que traz essa equação, que é uma equação que tem aparecido bastante nos vestibulares, tá? Tanto para você que vai fazer uma prova da Unifesp, da VUNESP, do Enem. Então, o jeito de usar ela sempre do jeito mais básico possível, tá? Eles sempre vão abordar dessa forma bem simples esse logaritmo, beleza? Então é isso aí, pessoas. Até o próximo vídeo. Valeu!